Felipe, o que você acha sobre o caso Léo Lins? Bom, já fiz um vídeo sobre isso, explicando a minha perspectiva estética sobre esse caso. Mas agora eu quero reagir a um vídeo do André Groppo, onde ele fala sobre o que é uma piada. Pra discutir sobre o que o Léo Lins fez foi uma piada ou não. Vamos falar sobre isso? Então vamos. Você não sabe o que é uma piada e tudo bem, porque 99% dos comediantes brasileiros também não sabem. Isso aqui já começa na paulada, tá? 99% dos comediantes brasileiros não sabem. Ou fingem não saber. No caso do Léo Lins, ele escreveu um livro sobre isso, depois tá se contradizendo por uma coisa assim, tipo, não, desculpa. Por mais que, enfim, já falei sobre isso lá no outro vídeo. Curiosamente, o vídeo mais sem graça desse canal vai ser sobre piada. E esse vídeo só foi possível porque a galera do Apoia está lá, firme e forte. Eu sou muito grato a cada um de vocês e tenho certeza... Diga-se de passagem, seja membro aqui desse canal, apoie esse canal, que muita coisa nova vai surgir somente para membros por aqui, tá? Também fiz um vídeo sobre as novidades que vão surgir aqui, a partir de agora aqui do canal. Deve sair amanhã para vocês, então seja membro. Certeza. O único motivo pelo qual não está tendo vídeos longos no YouTube constantemente é porque uma coisa muito maior está por vir. Só confia, espera, vai ser da hora. A intenção desse Muita coisa maior tá surgindo por aqui também. Assista o vídeo de amanhã. vídeo aqui é fazer você entender o que é uma piada e talvez nunca mais repetir algo tão burro como é só uma piada. Eu não lembro se eu já te falei, mas devo ter contado em algum lugar o quanto Introdução ao Cinema é um curso de cinema completo. Por lá você vai encontrar aulas sobre história do cinema, linguagem, teoria, política, filosofia, gêneros cinematográficos, diretores de cinema e muito mais. Isso tudo com mais de 50 aulas já disponíveis lá no curso. É uma plataforma de streaming só de cinema. Só que não para por aí, porque se o curso já é completo, ele fica ainda mais completo todo mês. São 2 aulas novas todos os meses sendo adicionadas. Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Antes da gente definir o que é piada, a gente precisa entender o riso. Porque se a piada busca causar a risada, então as duas definições estão conectadas. Sim, gente, olha só que coisa maravilhosa. Tá vendo? Existe gente que estuda comédia. Existe gente que estuda o que é o riso. Existe gente que estuda o que é o gosto. E aí quando eu falo pra vocês que estética, ciência da percepção, estuda o belo, o sublime, o feio, estuda a história da arte, teoria da arte, mas também estuda gosto, vocês falam, gosto é que nem cu, pô, nem precisa estudar. Não, teoria do gosto. Teve uma porrada de gente ao longo da história, inclusive hoje, estudando o que é gosto. A mesma coisa falando aqui sobre comédia, sobre o que é o riso. O que é riso? É só isso? Não, eles sabem o que é, pô. Eles estão estudando. Como é que o riso surge? Por que ele surge? O que é comédia? É uma coisa pra estudar, tá ligado? Existe gente... E aqui é uma outra coisa que a gente precisa dizer. Inclusive, o filme A Visita, do Shyamalan, ajuda a entender bastante sobre isso, tá? Não exatamente sobre comédia, mas sobre o que é cinema. Porque a gente pode estudar comédia, assim como a gente pode estudar cinema e não necessariamente conseguir fazê-la. Eu sei toda a teoria, eu sei todo o conhecimento teórico da prática, eu sei todo o conhecimento técnico, eu sei o conhecimento da linguagem, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Assim como tem uma porrada de gente que sabe fazer tudo, mas não sabe nada de teoria. Entende? Então, assim, na comédia tem um pouco disso também. É preciso estudar teoria, até porque aquele que sabe fazer, se ele tem um domínio teórico, porra, melhor ainda. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá ligado? Mas tem muita gente que sabe fazer porque foi testando, entendeu o processo. E tem outras pessoas que nem mesmo comédia tá fazendo, que tá indo pela lógica do absurdo. Veja, o absurdo também é um artifício da comédia. Mas o que tem acontecido, até por conta de alguns comediantes como Léo Lins, como Gentili e companhia, é descobrir quem pode ir mais longe. Então tu solta uma piada, uma suposta piada, a tal piada de humor ácido, e aí a disputa é quem consegue ir mais longe. Quem consegue ir no limite, no maior limite possível. Essa é a disputa. Não existe mais piada. É só quem faz o maior absurdo. O riso é difícil de ser estudado porque ele acontece em diversas partes do cérebro ao mesmo tempo.
E ele pode ser de vários tipos: alegre, triste, indignado, soberbo, sarcástico, melancólico, histérico, até tétrico. Eu poderia ficar um bom tempo aqui listando os tipos de riso que existem. Essa variedade de tipo de riso vai ser importante mais pra frente. Eu tô trazendo agora O riso de tristeza é foda. Um problema que teóricos de comédia sempre tiveram ao longo da história, que é englobar tudo que é cômico em uma só teoria, uma vertente de pensamento. Você não consegue explicar todas as ramificações do riso, porque para cada teoria existe um ato ou uma piada que a torna incompleta. A teoria mais velha do humor vem lá da Grécia Antiga e é conhecida como a teoria de superioridade. Ela diz que a graça vem dos infortúnios, dos defeitos dos outros, pois isso reforçaria a superioridade do espectador. Essa definição tratava a comédia como o oposto da tragédia, e para os gregos a tragédia tinha prioridade. A tragédia, ela é Aristóteles, isso aí, tá? a representação do sublime, e o disforme é o oposto disso, da perfeição. Nada que seja perfeito pode ser ridículo. Ridícula é a transgressão disso. Para os filósofos da época, ri-se de indivíduos inferiores ou feios porque há prazer em se sentir superior a eles. Essa definição mostra um traço muito importante da comédia, que ela é uma reflexão moral de uma sociedade. Ela nos diz mais sobre a Grécia Antiga do que sobre a comédia em si, e ela não explica a graça de um trocadilho, por exemplo. Só para vocês entenderem essa tendência de que teorias da comédia sempre... O contexto, é entender, mais uma vez, aquilo que a gente já falou várias vezes por aqui. A estética, como ciência da percepção, nos ajuda a compreender a maneira como percebemos a realidade em determinado momento histórico. Portanto, essa maneira como percebemos a realidade, ela é influenciada por uma série de agentes externos ao eu. Ou seja, o gosto, ele não é puro. Ele não é puramente subjetivo. Porque essa maneira como percebemos a coisa, como percebemos a realidade, como percebemos inclusive a piada, ela é condicionada pelo meio. Vão ser incompletas. A única coisa comum aos autores que estudaram o riso é esse entendimento que o riso e o cômico são indispensáveis para o conhecimento do mundo e a compreensão da realidade. É uma tendência histórica menosprezar tudo aquilo que envolve o riso. O que faz rir simplesmente não tem o mesmo valor social daquilo que faz chorar. É ignorado um traço importante das interações sociais. Ignorar o... Historicamente, a gente pensar hoje no cinema, nós temos também essa jogada de escanteio para escanteio do dito cinema de gênero. Então, o terror, a comédia que, assim, ainda que sendo parte do grande guarda-chuva dos dois grandes gêneros históricos, ela não é o grande gênero, o dito grande gênero que é o drama, né? Mas pensar o melodrama, pensar o terror, pensar pornografia, pensar a comédia, os ditos cinema de gênero, eles só tornam-se verdadeira arte no sentido acadêmico da coisa. E quando eu digo sentido acadêmico da coisa, eu tô dizendo que existe um determinado grupo que demanda, que carrega consigo o discurso sobre o que é a verdadeira arte, através de festivais, através de premiações, ou seja, uma determinada classe que detém o discurso sobre o que é a verdadeira arte, permanece historicamente levando isso ao drama. E, portanto, o terror ele só se torna verdadeiramente bom quando ele carrega a dramatização do drama. Quando ele carrega o peso dramático. Quando ele vira pós-terror. Essa palavra deveria ser abominada da história. O riso é impedir o entendimento completo da nossa humanidade. No século XX, houve uma tendência entre os autores em escolher o riso como... Com a comédia, provavelmente, a comédia irônica, né? Essa comédia mais sarcástica. Essa é a verdadeira arte. Agora, a comédia pastelão não pode. Tá ligado? Então, Monty Python... Porra, maravilhoso, né? E é maravilhoso mesmo, tá? Não tô nem falando no discurso de que não é maravilhoso. Mas aí tu pega Hot Spots, por exemplo, Airplane, o Todo Mundo em Pânico, aí não pode. Uma redenção para o pensamento aprisionado nos limites da razão, como uma maneira de expandir o próprio conhecimento humano. O riso, ele vira o ponto central do pensamento filosófico na procura pela compreensão do absurdo, do impensável, porque ele chega aonde a razão não chega. Mas se o riso está nesse lugar do impensável, então a gente não pode definir. Então não é possível uma teoria do riso? Pelo contrário, isso significa que só é possível uma teoria do riso que tiver por objetivo definir o riso a partir das positividades finitas do pensamento. O que isso quer dizer?
é a essência, o fundamento, o mecanismo que define um riso. A gente só pode compreender o riso quando analisamos ele no seu ambiente natural, que é a sociedade. Portanto, o ato de rir tem uma função social e, para tal, precisa ter uma significação social. Para o riso ocorrer, num determinado contexto, você precisa de duas coisas: de um objeto ridículo e de um sujeito que ri, ou seja, do humano. Mas não existe uma conexão real entre a causa do riso e o indivíduo que ri. A aleatoriedade dessa interação impede o surgimento de regras sem exceções. Onde um ri, outro não ri. Mas a existência de exceções permite concluir que tudo pode ser objeto de riso, seja vida física, moral ou intelectual. Tudo que envolve o ser humano se torna risível porque o humano ri. Outra coisa necessária é que para produzir efeito cômico precisa haver uma anestesia momentânea dos sentimentos. Rir de um alvo pressupõe desprender por um instante de qualquer sentimento que se tenha por ele. O riso nasce quando humanos, reunidos em grupo, voltam a sua atenção sobre um deles, calando a sua sensibilidade e exercendo apenas sua inteligência. O ato de rir é um castigo dos costumes. Lógico que as diferenças culturais, sociais e tudo aquilo que molda o indivíduo traz para ele um sentido o ato de rir é um castigo dos costumes. Pica, foda. diferente de humor e de como expressar esse humor. Mas na sociedade, aquele que é objeto do riso tenta corrigir o comportamento que gerou o riso, tenta se portar da maneira como era esperado que se portasse antes de se tornar alvo de risadas. Por exemplo, você está com um grupo de amigos, um deles vai buscar uma coisa, na volta ele tropeça e derruba essa coisa. O coletivo vai rir do indivíduo porque o comportamento dele não era o esperado. E esse indivíduo vai corrigir o seu comportamento, ele vai levantar rápido e falar: oh, não aconteceu nada aqui, tudo bem, não sei o quê. Então, para resumir, no comportamento do ser humano, a comicidade aponta uma imperfeição individual. Veja que ele tá falando sobre riso, ele não tá falando sobre piada ainda. Ou coletiva, que precisa de uma correção imediata. O riso é justamente essa correção não agressiva. Ele é um gesto social que realça e reprime qualquer coisa que o coletivo ache irregular, seja no indivíduo ou nos acontecimentos. Para o riso ser efetivo como uma correção, ele não pode ser acompanhado de bondade ou simpatia. A sociedade utiliza o riso como ferramenta de uma mudança imposta, não sugerida. E se você acompanhou até aqui, você entendeu que o riso exerce uma função útil. Mas isso não significa que ele sempre atingirá de modo justo, nem que ele se inspire em um pensamento de benevolência ou de equidade. Sendo assim, o riso não pode ser absolutamente justo, tampouco ele deve ser bom. Ele tem por função intimidar ao humilhar. Tanto o cômico quanto o riso não são conceitos abstratos. O homem ri. O riso nasce das ações humanas praticadas dentro do âmbito social, uma vez que não há comicidade fora do que é humano. E o riso é sempre o riso de um grupo. O ser humano não ri do desconhecido. Para um objeto ser alvo de risadas, mesmo causando qualquer estranhamento, precisa ser objetivamente entendido para se tornar risível. O ser humano encontra o engraçado em qualquer circunstância que reconheça. Para o humor, não há nada sagrado. Ele surge de uma ação completamente humana. Mesmo na internet, o humor permanece como um processo coletivo. Ele perde a característica intimista, mas continua sendo compartilhado por e para vários indivíduos independentes. Ele exerce uma função social, seja ela de controle ou de reafirmação dos valores dominantes, seja ela crítica e contestadora. O humor pode ser definido, portanto, como uma narrativa que, determinada por condições sociais, culturais e históricas, gera um efeito em seu receptor, o riso. Mesmo tendo pouco reconhecimento erudito ao longo da história, o humor sempre foi muito popular, porque ele consegue representar satiricamente os defeitos que ainda sobrevivem na vida e nos costumes. E a arte, o riso, é uma forma de superar essas coisas. Atualmente a gente vive no que muitos chamam de sociedade humorística, porque o humor vem sendo utilizado em exagero pelos indivíduos como um lubrificante social. Para estabelecer uma atmosfera livre de tensões, o humor acrítico se tornou vigente. Um humor feito para agradar e gerar uma falsa sensação de intimidade com o maior número possível de pessoas. É o restabelecimento da ordem social, né? É o restabelecimento, é a imposição dessa ordem social já estabelecida. Humor que compactua com o sentimento de conformismo e nunca o confronta. Esse é o humor de rede social, de filme da Marvel, um humor que grandes empresas decidiram que é o que deve ser impulsionado. Um humor que criança e adulto riem da mesma coisa e ao mesmo tempo quebra qualquer tipo de tensão. Sabendo o que é humor, o que é riso, é a lógica da expropriação do esquematismo, né? A gente pensar que o esquematismo, ele nada mais é do que a maneira como podemos compreender
essa realidade posta a nós, a partir da nossa concepção objetiva, né? Então a realidade se apresenta a nós e objetivamente nós racionalizamos essa realidade que se apresenta a nós. A grande parada é que a indústria da cultura, sobretudo a partir do momento em que se massifica os discursos da indústria da cultura, ela, ao mesmo tempo em que nos oferece a obra, nos oferece a coisa, ela nos oferece também a resposta sobre a coisa. Então tudo se transforma numa grande pasteurização de um determinado discurso já dado para nós. Então nós não nos é oferecido, e é algo que é um grande paradoxo, inclusive, para a arte, não nos é oferecido a capacidade de racionalizar ou de pensar sobre o objeto apresentado. E a comédia, de alguma maneira, também está nesse lugar, né? São piadas, são alívios cômicos que já se espera que aconteça em determinado momento e que tão somente reafirmam determinado acontecimento, quando a gente tá falando de um filme, reafirmam aquilo que está acontecendo naquele contexto, ou, numa esfera mais social, reafirma essa dominância de determinada classe social. E aqui é a gente pensar sobre um outro autor, Roland Barthes, que ele vai falar sobre o grau zero da escritura, né? E o Roland Barthes, quando ele está falando sobre grau zero da escritura, ele está falando justamente sobre essa impossibilidade de um autor inscrever determinada obra, e quando ele está falando aqui, ele está falando sobre literatura, mas a gente pode trazer para os outros ramos artísticos, a impossibilidade de um autor em se comunicar para além de sua historicidade e, portanto, ser neutro nessa realidade. Entende? Há uma impossibilidade de se apresentar de maneira neutra e não enviesada. Por quê? Porque esse autor, ele só fez essa obra porque ele é parte de uma realidade específica. Ele é parte de uma realidade específica e de um tempo histórico específico. E só por ser parte desse tempo histórico e dessa realidade social, espacial, geográfica específica, ele pôde realizar aquilo. Então não há obra não enviesada. Inclusive a piada sobre maçã, sobre lápis, sobre amor, onde supostamente não há um viés estabelecido. Nessa obra também há. E no momento em que esse artista deseja escapar do seu próprio viés, é nesse momento que ele também está assumindo o seu viés. Agora a gente pode definir o que é uma piada. Uma piada é uma construção artificial que busca causar o riso. Tudo nessa definição é muito importante. Veja só o que ele falou aqui. A piada é uma construção artificial que busca alcançar o riso. Porque a piada busca reproduzir artificialmente uma reação natural do ser humano. Então, por trás de toda piada há uma intenção. E por trás de todo riso causado, há um instinto de correção sendo reafirmado. Veja só. É uma construção artificial para chegar ao riso. Por trás de toda piada há uma intenção. E como ele estava dizendo até agora pra gente, há no riso uma resposta imediata a algo que se apresenta como irregular na realidade. E se toda piada é artificialmente construída com uma intenção, a gente começa a pensar sobre o caso Léo Lins. Por isso a coisa mais importante Ou seja, houve uma intenção de apresentar algo de maneira artificial para provocar essa reação a algo que é irregular. Essa intenção, sendo o Léo Lins um personagem ou não, é clara. Houve a intenção no que ele fez. A intenção de falar sobre algo que se apresenta como irregular na realidade. No trabalho de um comediante, deveria ser o tipo de riso que ele gera. E se você chegou até aqui e discorda de tudo que eu falei, vamos deixar bem claro, não é porque eu tô errado, é porque você é incapaz de compreender algo complexo. Esse vídeo não é a minha opinião, ele é um resumo de uma parte do primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado. Eu tirei os nomes das pessoas exatamente para você entender que a sua opinião é irrelevante. Você não domina um assunto o suficiente para opinar. Eu não acho nada disso. Isso aqui é um resumo dos estudos de Henri Bergson, Vladimir Prop, Veneno Albert, Kant, Freud, Lipovetsky, Arlindo Machado, entre outros. A sua opinião sobre esse assunto não importa. Por mais que minha opinião não importe,
Eu acho que, assim, existe a possibilidade de debate dialético ao longo da história, inclusive para reagir a esses autores, né? O pensamento sobre determinados conceitos, eles são paradigmáticos, evidentemente, até que esse paradigma seja rompido. Enfim, todo esse debate que ele trouxe aqui pra mim, para além de ser a verdade absoluta sendo posta, onde a gente não possa debater sobre ela, é a base construída porque ele venha daqui por diante. E isso eu acho importante. Agora a gente vai entrar na parte do vídeo que é a minha opinião, e aqui sinta-se livre para discordar. A maioria dos comediantes brasileiros não sabem o que é uma piada. Eles sabem contar a piada. Eu não estou questionando a graça de nenhum, porque a gente já definiu que o humor é subjetivo. Mas eles sabem contar a piada do mesmo jeito que um urso no circo sabe andar de bicicleta. Eles não fazem ideia de por que eles estão fazendo aquilo. Mas enquanto tiver gente aplaudindo e comida no fim da apresentação, eles vão continuar ali. Fazer rir é difícil. É tão difícil que você se apega a qualquer tipo de riso que você consegue causar quando está começando. É muito comum comediantes iniciantes irem para o choque para ter algum tipo de reação. É o que eu tava falando agora pra vocês, né? Sobretudo, enxergando nesses artistas que fazem sucesso hoje em dia, o próprio Léo Lins, o Danilo Gentili e outros, se ancoram nesse modus operandi de que o choque, de que quem conseguir falar o maior absurdo é possível, esquecendo a piada. Porque fazer rir é muito difícil. O humor ácido, o humor negro é mais difícil de fazer. Nenhum comediante brasileiro que diz que faz, sabe fazer. Todos os grandes nomes desse tipo de humor no Brasil fazem o mesmo tipo de piada, onde você vai ouvir Macarrão, o Punch é Goleiro Bruno. Você vai ouvir Janela, o Punch é Nardoni. Você vai ouvir Paz, o Punch é Suzane. Não existe trabalho nenhum na escrita desse humor no Brasil. É exaustivamente... O Santinelli pediu desculpa por piadas racistas e tudo bem? Então o Léo Lins pode pedir desculpa e tá tudo bem? Então, assim, primeiro que eu não conhecia as piadas racistas do Santinelli, não conheço, ainda não vi essas piadas que ele possa ter proferido, mas a grande parada que a gente precisa ter em mente é que a prática é o critério da verdade. É isso que a gente precisa ter em mente. A prática é o critério da verdade. Então, não é sobre o Léo Lins simplesmente pedir desculpa e tá tudo bem. Primeiro que ele não pediu desculpa, já começa por aí. Ele não pediu desculpa. Ele acha que ele tá certo, que ele pode fazer o que ele tá fazendo em nome da suposta liberdade de expressão. E aqui eu não estou falando sobre se 8 anos ou não é merecido. Eu não sou dessa lógica punitivista, até porque eu acho que isso não resolve problema nenhum. Mas fato é, Léo Lins não pediu desculpa. Léo Lins não está arrependido de nada. A prática é o critério da verdade. E quando eu digo isso, eu digo em relação ao Santinelli, porque... se em algum momento da carreira dele ele fez piadas racistas, a sua prática atualmente mostra o contrário. Ponto. Previsível. E o pior é que você ouve exatamente as mesmas piadas em um churrasco com algum tio reaça. Ou num grupo de conversa. Não é tipo pedir desculpas e acabou, tudo bem, tchau e pronto. Não. É a prática. A prática dele é outra. E ponto. De uma turma do Mackenzie. E é por isso que essas piadas não são percebidas como piadas, porque não houve trabalho suficiente do comediante para diferenciar o que é discurso e o que é piada. Se a sua piada racista é reconhecida como algo do discurso racista do país, então ela só é racista. Lembra que o riso é uma intimidação através da humilhação. Se o tipo de riso que você está causando é o de racistas rindo de minorias, então você só está reforçando o racismo na sociedade. Esses comediantes que fazem as mesmas piadas há 30 anos são médicos que não querem lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia, engenheiros que não querem seguir os protocolos de segurança. São comediantes que não querem trabalhar no ofício da comédia. O riso é um reforço coletivo de um discurso. Se eu estou rindo de minorias porque eu me acho superior a elas, o riso coletivo solidifica que esse sentimento está correto. É por isso que a gente diz que a comédia, seja ela humor, seja ela qual for, ela não é salvo-conduto. A arte não é salvo-conduto para cometer crime. Ponto. A piada é a ferramenta de trabalho de um comediante. É uma construção artificial que busca o riso. O comediante é 100% responsável pelo tipo de riso que... Tem muita coisa errada no vídeo desse Zé Mané. O fato de que o riso pode ser provocado por diversos motivos, como, por exemplo, a quebra de expectativa da desmonta todo o vídeo dele. Não, amigo, ele fala sobre isso. Onde que o vídeo dele tá errado por causa disso?
A quebra de expectativa, ela surge por um motivo. A quebra de expectativa não é um artifício primordial. Ela surge por um motivo. E o motivo é a quebra de uma determinada ordem. Ponto. Que ele causa no público dele. Ele fala sobre isso durante a primeira parte do vídeo dele inteira. Você só não prestou atenção, cara. Isso é literalmente o que diferencia a profissão comediante de um civil. Se você tem coragem de apontar o seu discurso para que o coletivo ria de minorias, tenha coragem de assumir as consequências dos seus atos. O comediante não está acima da sociedade. Uma piada... O comediante, o artista, seja ela o que for, não está acima da sociedade. A profissão artista, por mais que ela seja muito desvalorizada, ela não é a detentora da suposta liberdade de expressão irrestrita. Onde eu, em minha classe, devo ter isso para além dos outros. Não, não é. Não é só uma piada, ou pelo menos não deveria ser para quem dá valor à comédia. Ponto. Ponto. Olha só. É isso. Esse aqui é um vídeo complementar ao vídeo que eu lancei ontem sobre o caso Léo Lins, onde eu discuto a questão da persona e do personagem que supostamente Léo Lins estava interpretando. Estava. Mas lá eu discuti de maneira mais aprofundada. Aqui, um complemento pra gente discutir o que é o riso, o que é a comédia, o que é uma piada. Curtiram o vídeo?